Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, seja bem-vindo a esta edição do Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026. O mercado internacional acompanha a atenção agora voltada à questão geopolítica. Venezuela, Groenlândia, no foco das atenções, e aqui no mercado nós acompanhamos todas essas informações em relação à taxa de desemprego nos Estados Unidos, que vai ser divulgada na próxima sexta-feira, o que pode mudar a trajetória de um possível corte de juros nos Estados Unidos. Tudo isso influencia o mercado internacional. Foco das atenções voltadas para o clima aqui no Brasil, clima político. Bolsonaro indo mais uma vez para exames médicos depois de uma queda registrada na cela ou nas celas da Polícia Federal em Brasília. Da queda foi autorizada a ida até o hospital pelo ministro Alexandre de Moraes, e o mercado acompanha também todos os desenrolares a respeito daquilo que pode vir como delação premiada ou delação simples, nos depoimentos de Cavajal, que é um dos ex-homens fortes também do Nicolás Maduro. E, lógico, Nicolás Maduro também deve depor, e já depois, né, na audiência de custódia lá em Nova York, e agora aguarda-se o que ele vai divulgar a respeito do que acontece aqui na América do Sul, principalmente dos países relacionados, associados ao Foro de São Paulo. Bom, de qualquer forma, o mercado segue um pouco mais aliviado com relação ao petróleo. Houve a apreensão de um navio petroleiro com bandeira russa que saiu da Venezuela. O presidente Trump diz que vai importar cerca de 50 milhões de barris de petróleo. Isso diminuiu o preço do petróleo no mercado internacional, assim como o ouro, que tinha disparado, batido novas máximas no mercado internacional. Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações, principalmente em relação ao clima. Temperatura segue em elevação em boa parte do país, 29 graus agora aqui na capital paulista, céu parcialmente nublado, mas tem muita chuva no sul do Brasil, tem muita chuva prevista para Minas Gerais, aquele corredor de umidade já descendo da região norte, passando pela região centro-oeste e desembocando aqui no litoral do sudeste, começa a diminuir um pouquinho, mas as chuvas seguem pontualmente na região sudeste, centro-oeste e muita chuva no sul do Brasil. Daqui a pouquinho, previsão do tempo, mas vamos lá direto à cotação ao mercado cambial, começando pelo dólar nas negociações de hoje. R$ 5,39 mais 55, sobe 0,44%. Ontem caiu, hoje sobe 0,43%. Neste momento, o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa B3, subiram ontem e hoje recuam com a chamada realização de lucros. Devolve parte dos ganhos, 0,92% de queda, 162.154 pontos. Dólar sobe, índice Bovespa cai. E o mercado de commodities agrícolas em tempo real mostra exatamente petróleo e ouro no lado negativo, enquanto que demais commodities, todas agrícolas, a soja, o milho negociado a $4,45,12, alta de 0,25%. Trigo, $5, 18,13, alta de 1,59%. Daqui a pouquinho o Vlamir Brandalize vai comentar conosco o mercado de soja e também de milho. Vamos ao café, está aí 377 ou $3, 77 mais 15, alta de 0,88%. Açúcar a 15,03, alta de 1,83%. O algodão
65,33, alta de 0,42%. Petróleo, $56 mais 43, queda de 1,24%. O ouro recua 0,89% a $4.455,66, uma queda de 0,92%. Daqui a pouquinho, Vlamir Brandalize conosco nessa edição. Vamos falar também sobre mercado de café. Vamos acompanhar também todas as cotações a respeito do mercado do boi gordo, hoje em dose dupla. Tiago Bernardino, tem Berville Neto, também tem Ricardo Santin, da ABPA, para comentar o mercado, as exportações de suínos, o desempenho desse mercado. Mas vamos agora às notícias da soja, com oferecimento da Copavel. Pedro Braga, vamos lá. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vamos às cotações da soja, todas as posições na Bolsa de Chicago nesse momento. Na sequência, o Vlamir comenta o que acontece no mercado. Está aí todas as posições em alta, 9,5 de alta, o janeiro a $10, 51 mais 50, o março sobe mais, 10,5 de alta, $10, 66,75. Maio, alta de 9,75 a $10, 77,75. O julho, soja na Bolsa de Chicago a $10, 89, alta de 8,75. Na B3, soja negociada, sacas em dólares. Vamos dar uma olhadinha como estão as negociações com a soja base Porto de Paranaguá na B3. Maio, $23,70, alta de 0,68. Julho, $24 a saca, 0,67% de alta. Vamos ao Paraná, vamos conversar com Vlamir Brandalize, que já está conosco. Vlamir, boa tarde para você. Como é que está o tempo aí? Você está em Antônio Olinto ainda? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Estamos em Antônio Olinto. Agora está querendo sair o sol, Sérgio. Pela manhã foi nublado o tempo. Ficou nublado a manhã toda. Temperaturas amenas pela madrugada aí, 15 graus, 16 graus, e agora está aos 24, 25 graus. Bom, mas o clima favorável, Sérgio, favorável às lavouras. Ô, Brandalize, como é que está o mercado hoje? Chicago em alta, o que está impulsionando a soja nas negociações? Olha, Sérgio, a China tem entrado e comprado soja americana nesses últimos dias, então isso tem ajudado. Ontem o mercado liquidou no final, e hoje ele está operando técnico aí na linha positiva, Sérgio. Então ele está um pouquinho de recuperação, mas ele está com leve viés de alta aí, sinalizando notícias até interessantes para o produtor. Mas no mercado brasileiro, Sérgio, já está em colheita pontual, mas os mercados aí de fevereiro, março, é tudo de 130 a 134 reais aí, fevereiro, março, abril, nos portos. O mercado já está se acomodando a níveis de safra nova. Então, como a gente já vinha comentando aí nos meses anteriores, mesmo com a alta de Chicago, o mercado interno ele não conseguiu reagir aí para melhorar as cotações da safra. Então, nós já temos soja aí na faixa de R$100 no Mato Grosso, tem praça do Mato Grosso que já o comprador fala em 97, 98, porque Porto, né, Sérgio? Porto é 130 a 134 reais as posições aí de fevereiro até abril, pelo menos, né? Então, o mercado mais frágil, Sérgio, é isso que está se mostrando. Mas hoje temos notícia boa, Sérgio. Tem notícias do fechamento das exportações de dezembro, o acumulado do ano é recorde. Tem muita informação importante aí da soja e os demais produtos que acessam fechamentos aí do ano e do mês de dezembro, Sérgio. E a soja e o agro puxando a fila aí como produtos mais importantes. Bom, e antecipa algumas delas para a gente, você já está passando essas informações, já dá aquele spoiler, porque todos esses detalhes já estão lá disponíveis, inclusive no Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. Mas conta para todos que estão nos acompanhando nesse momento, o principal deles, né? Essa questão das exportações, o agro segurando toda a economia aqui no Brasil em 2026, e essa questão do petróleo também influencia, está desassociado ou não
as commodities agrícolas, né? Porque tem aí Venezuela, tem o preço do petróleo, apreensão de alguns navios. Isso contribui também para esse balaio todo da soja, Brandalize? Olha, Sérgio, com relação ao petróleo, aparentemente a crise da Venezuela está ficando para o retrovisor, né? É, o Maduro está lá nos Estados Unidos, passando uma temporadinha, e automaticamente o petróleo já não está dando muita atenção, não, porque essa questão do petróleo e da exploração de petróleo, e do aumento da oferta de petróleo ali da Venezuela, isso demora, não é da noite para o dia, né, Sérgio? Então, esse fator ele não está pesando. E como está produzindo petróleo no mundo um pouco mais do que a demanda, o mercado de petróleo segue na calmaria, né? Então não tem muito fôlego de corrida altista para petróleo nesse momento. O petróleo influencia bem no milho, né, por causa do etanol americano, mas ele está com pouca influência nessa semana. Ele teve uma pressão grande aí na segunda-feira, mas ontem já teve mais calmo, hoje também, não mostra muito espaço de manobra, né? Porque não está faltando petróleo e automaticamente isso não traz pressão positiva. Mas Bom, falando em exportações da sim, soja, Sérgio, isso. vamos lá na soja. A soja, o mês de dezembro foi um mês muito forte aí para dezembro, né? 3.383,2 milhões de toneladas exportadas. O ano passado, o ano anterior, né, 2024, em dezembro, foram 2.006 mil toneladas. O acumulado do ano da soja a grão, 108,2 milhões de toneladas. No ano anterior, 98,8, ou seja, quase 10 milhões de toneladas a mais no grão nesse ano. E a maior compradora, 1% desse volume. Farelo também com recorde histórico de exportação, 24,8 milhões de toneladas. No ano anterior, 23,9. E o complexo soja, farelo e óleo, trouxe quase 2,4 bilhões de dólares. A bagatela, Serginho, 13 bilhões de reais em divisas só no complexo soja. Olha quanto dinheiro que entrou no mês de dezembro. Estou falando só em dezembro, né? 13 bilhões de reais em dezembro no complexo soja. Então, é um grande produto, mais recursos. É exatamente isso. Agora, Brandalize, você estava falando sobre o clima, né? O clima que tem favorecido o desenvolvimento da safra. Passei lá em Catalão, passei em Pameri durante esse período de Natal, estava aquela, né? Aquela, como você mesmo fala, né? Com o João Batista, aquele mar, né? De alface, né? Parece um alface tão verdinho que estava lá naquela região toda a soja. Agora, o clima está no foco das atenções. Inclusive, da Bahia, chegou à região oeste da Bahia, esse vídeo mostrando que por lá a chuva chegou e está ajudando o desenvolvimento da. Por favor, solta para a gente, Pedro. Rapaz, ó, tá olhando isso aqui, ó. Olha. Só sobe pra mim pro seu Valdemar. Tá vendo, ó? Aí chega aqui, tá indo tudo pra mim aqui, ó. Pra mim e pro seu Valdemar. Se eu descer a estrada aqui, anda 3.000 metros de água dentro da roça. Aí tá vindo o quê? Tá vindo veneno, tá vindo tudo aqui, tudo desgraça. Então, gente, nós temos que tomar uma providência nisso aí. Né? Eu fiz minha parte, mas olha isso aqui, olha. Vê lá embaixo se tem água lá embaixo. Ó, não tem. Tá vendo? Tá entrando tudo pra mim, pro seu Valdemar aqui, ué. Gente, pelo amor de Deus, gente. Mas está aí a reclamação do produtor que a água da propriedade vizinha está passando para a propriedade. Não, Brandalize. É muita chuva, né, Sérgio? Essa chuva em excesso aí, ela caindo rapidamente, que nem está acontecendo, ela acaba prejudicando. E na Bahia ali, o pessoal, normalmente, eles não fazem terraceamento, são solos muito planos, né, Sérgio? Então, às vezes o solo está lá 3, 4 quilômetros para frente e está com uma diferença de 1, 2 metros de altitude, Pedro. 5 metros. Então, acaba escorrendo a água Oi, Pedro. para os vizinhos, mas é muita chuva nesse momento que está acontecendo por ali. Para ver que está
Tá virando um mar de água e soja, né? João Batista, bom dia, equipe do Tempo e Dinheiro. Chuva na Boa Esperança, ó. 5 da manhã, 5h10, dia 7, e o tempo tá aí, ó. Vai vir, mas ele vai abrir depois. Grande abraço. Safra tá andando bem lá pro Moacir, né? O Moacir recebendo chuva regular, tudo fluindo bem para ele lá, né, Serjão? Tá um ano bom, né? O ano passado ele sofreu, né, com o clima, teve lavouras que teve complicação. Aparentemente, essa safra está andando bem, né? Por isso que, Sérgio, que o mercado continua vendo a safra entre 175 e 180 milhões de toneladas. Essa última safra ficou perto de 172, vamos dizer assim, arredondando, né? Então, é um crescimento aí de 5, 6, 7 milhões de toneladas possível, em cima de aumento de área e de condições regulares em quase todo o país, né? Que a gente está vendo. Alguns locais, Sérgio, teve produtor reduzindo um pouco da tecnologia, né, devido aos preços da soja que recuaram nessa última temporada. Então, alguns produtores diminuíram tecnologia, mas, no geral, a safra está andando bem e vem uma safra cheia, né? Se caminhar aí mais uns 30 dias, como veio até agora, Sérgio, é recorde de safra novamente. Onde nem tudo se vê, mas tudo acontece. Quando ninguém repara e a vida depende, não somos notícia. Somos fundamento. Somos feitos de mim e de vocês. Somos a força que vem de dentro. Cotações do milho na Bolsa de Chicago e também na B3, começando por Chicago. Vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo com as cotações por lá. Todas as posições em alta. Março, 4 dólares 44,75. Maio, 4 dólares e 52. Julho, 4 dólares e 58. Setembro, 4 dólares e 51,75. Alta para o milho na Bolsa de Chicago. E na B3, como é que estão as cotações? Coloca para a gente, Pedro Braga. Em queda, R$ 69,11. Janeiro recua 0,52%, março 0,28%. E o milho no mercado, como é que está, Brandalize? Olha, Sérgio, a B3 está fazendo liquidação técnica e busca de lucros, né? Porque os fundamentos do milho não mudaram, né? Continuam positivos. E lá em Chicago, hoje é dia de agrícola, assim, leve alta, né? A soja, milho, trigo, os agrícolas estão com leve apelo positivo, Sérgio, é isso que está mostrando no caso do milho. Os fundamentos, é isso que está acontecendo, mas o que surpreendeu, Sérgio, é a exportação do milho desse ano de 2025. Ontem a SECEX divulgou o fechamento do mês de dezembro e o ano, né? E dezembro surpreendeu com 6.127,6 mil toneladas embarcadas de milho. Dezembro de 2024 tinha sido 4.265,9, ou cresceu bastante. E no acumulado do ano, fechou com 41 milhões de toneladas, o ano anterior 39,8. E as projeções iniciais do ano do milho era para exportar umas 35, 36 milhões de toneladas, acabou indo para 41. Sinal de que está exportando bem, a demanda interna é recorde. Setor de ração bateu recorde de consumo, setor de etanol bateu recorde, vão bater recorde novamente em 2026. Produtor está correndo atrás de insumos, sementes para plantio da safrinha de milho. Estamos vendo uma corrida para sementes e tecnologia do sorgo, Sérgio. Vai ser o ano do sorgo, que o ano passado colheu 6 milhões e 100 mil toneladas. Esse ano vai passar fácil de 7 milhões de toneladas, porque é uma grande alternativa para o produtor também, porque tem muitas. Daí a janela do milho vai ficar muito complicada. Então, aí entrando o sorgo novamente, e é possível que esse ano nós vamos exportar até sorgo, Sérgio, porque a China fez acordo comercial com o Brasil também para comprar sorgo brasileiro. Então, talvez esse ano vai ser a primeira vez que a gente exporta sorgo aí, e o principal comprador chama China, Sérgio. E tem notícia boa do próprio, que eu fiz as continhas, Sérgio, da área que você gosta aí, da pecuária, da carne.
o faturamento na exportação do bruto aí só, boi, frango e suínos, sem miúdo, sem boi vivo, só o principal deu 15,5 bilhões de reais em dezembro, Sérgio. O setor da carne bovina fechou o ano com recorde histórico de exportação para o mês de dezembro, o boi, fechou o recorde histórico de exportação para o ano todo. O próprio frango, que teve aquela crise, lembra da crise lá de junho, da gripe aviária lá no Rio Grande do Sul, acabando dando uma virada no fim do ano, quebrou o recorde do mês de dezembro, com 469,6 mil toneladas em dezembro, fechou o ano com recorde quase 5 milhões de toneladas, suíno também com recorde histórico de embarque em dezembro para dezembro, o acumulado do ano também recorde histórico. É o Brasil abastecendo o mundo de comida, Sérgio. Não é só soja, milho. As carnes estão invadindo o mundo. Exatamente esse é o resultado do trabalho, muito suor, né? Muito investimento, muita pesquisa, muito trabalho e enfrentando muita burocracia, né? Questões jurídicas, taxas, impostos. 2026 realmente promete. Um grande abraço para você, Brandalize, e até amanhã. Até amanhã, Sérgio. Estamos passando da metade da semana. Amanhã já é quinta-feira. Um grande abraço a todos. Até amanhã. Até amanhã. Temos um recado também do João Batista Olive, porque aquela promoção para que você assine, faça a assinatura anual do Tempo e Dinheiro não terminou, não. Se você renovar ou fizer a assinatura do Clube do Tempo e Dinheiro, você leva 2 cursos, um do Maurício Bellinello sobre introdução ao mercado de commodities agrícolas, outro de comercialização com o Vitor Caso. Ouça só o recado do João Batista Olive. O Clube do Tempo e Dinheiro tem agora 2 presentes para você saber mais. O curso de opções do Maurício Bellinello, gratuito, e o curso do Vitor Caso de comercialização da sua safra, mercado físico. Então entre no Clube do Tempo e Dinheiro e ganhe esses 2 presentes. Transforme a sua assinatura numa assinatura anual ou entre no clube já através de uma assinatura anual e você tem à sua disposição esses 2 presentes do Clube do Tempo e Dinheiro. Comece o ano muito bem informado e bem protegido. Saiba antes, proteja-se contra os riscos e vamos em frente. Aí o telefone 19998132915. Liga lá, dona Leia, dona Kátia vão acompanhar. Manda uma mensagem no WhatsApp, eu quero, e elas vão retornar para você. E você vai fazer parte desse seleto clube de produtores mais bem formados do Brasil. Notícias dos hortifrutis, Pedro Braga, vamos lá. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração do CPEA e apoio da LS Tractor, o leite segue a R$ 2,00. Novembro, em Santa Catarina, R$ 2,00 mais 14 centavos. R$ 2,00 mais 0,1, não R$ 2,14. R$ 2,01 mais 40 em Santa Catarina. O ovo branco, a caixa de 30 dúzias, na Grande Belo Horizonte, R$ 96,00, 58 centavos. A batata ao beneficiador, batata padrão Ágata especial, R$ 61,00, 67 centavos, o saco de 20 centavos. Tomate ao produtor, salada longa vida 2A, a caixa aberta em venda nova do imigrante, R$ 42,00, 50 centavos. Uva branca sem semente, comprida e embalada, o quilo no Vale de São Francisco, R$ 11,00, 23 centavos. Aproveitamos, vamos lá, bora direto também ao mercado das negociações com o mercado do café. Lembrando, só mais uma vez, né, que as notícias dos hortifrutis têm oferecimento da LS Tractor, parceira aqui do Tempo e Dinheiro. Agora sim, notícias do café tem oferecimento do Clube do Tempo e Dinheiro, o Pedro. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Bom, negociações em alta para o café no mercado internacional, Nova York e também Londres. Começamos pela Bolsa de Londres.
Só a citação do vencimento mais curto, aliás, agora recua, devolve parte dos ganhos. Ontem bateu os $4 mil por tonelada, hoje devolve parte desses ganhos em Londres. Café Robusta, $3.906 nesse momento, recua 2,64%. Quanto ao café na Bolsa de Nova York, vamos dar uma olhadinha, Pedro? Todas as posições em alta. Esse é o café Arábica, que segue a 377,50. Março, alta de 0,98%. Maio, 356,60, 1,01% de alta. Julho, 348,45, alta de 1,13%. Setembro, 341,60, alta de 1,11%. E sem perder tempo também, vamos agora às notícias da pecuária. Pedro. E começamos pelas cotações do mercado futuro lá na B3, nesta quarta-feira. Todas as posições em queda, o vencimento mais curto, vencimento de janeiro, arroba negociada R$ 318,70, queda de 0,52%. Fevereiro, R$ 321, queda de 0,53%. Março, arroba negociada R$ 324, queda de 0,58%. Abril, 322,95, 0,17% de queda. Quanto ao mercado da apuração feita pelo próprio CPEA, o que está acontecendo com a arroba do boi gordo, vamos direto a Piracicaba. Vamos direto ao CPEA, desta vez com o Tiago Bernardino, de volta conosco em 2026. Olá, Tiago! Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 7 de janeiro de 2026, quarta-feira, com mais um boletim do mercado pecuário. Aproveitando esse início de ano, né, minha volta aqui com vocês, com os vídeos, né, no Tempo e Dinheiro, desejar um feliz ano novo para todos, um 2026 com muita saúde, paz, obviamente aí um cenário positivo para todos que trabalham no agronegócio, expectativa sempre aí de uma pujança, lógico, com os desafios inerentes a todos os setores, mas que 2026 traga boas vibrações para todos vocês. Contem sempre com a gente aqui do CPEA. Bom, mercado pecuário começa o ano, podemos dizer, travado nesse patamar. Aí vamos pegar São Paulo, indicador CPEA-Exalc, ao redor dos seus 320. Começa o ano ao redor dos 319,20. Fechou ontem a 318,65. Com o mercado futuro sendo negociado no patamar aí dos seus 319,20 nesse começo de manhã. Agora a gente tem um cenário do lado vendedor, né, buscando patamares entre 320 e 330, do lado comprador, a indústria, patamares de 310 a 320, então permanecendo nessas cotações firmes para um ano que tem aí um bom fluido de vendas no mercado doméstico, apesar aí a gente sempre ter muitos gastos agora no começo do ano, né? Ou a ressaca do final do ano, podemos dizer assim. Mas essa primeira quinzena indo muito bem. A gente tem aí patamares da carcaça casada ao redor dos seus R$ 344,00 a arroba, né? Equivalente carcaça. Então a gente tem um cenário ainda muito firme da carne. E isso transfere uma dinâmica positiva para as negociações no campo. A gente está falando de escalas do frigorífico ao redor dos seus 7, 8 dias. Chegou sim a 15, 20 dias no final de dezembro, então também a gente tem um cenário, obviamente, mais interessante para os vendedores. Agora a gente tem um cenário internacional, os dados saíram ontem de exportação, né, o fechamento de dezembro, mostrando sim a importância chinesa e agora com salvaguarda a expectativa de como que vai fluir esse mercado. O câmbio a 5,38, um pouco diferente dos seus 5,55 mais ou menos do final de 2025, mas obviamente trazendo essa competitividade para o mercado internacional. As vendas continuam fluindo bem, mas é claro, a gente precisa ficar prestando atenção, lógico, na dinâmica chinesa a partir de agora. É um mercado realmente, como eu disse, firme nos seus 319, 18, 20, com boa liquidez por uma primeira semana de janeiro, e a expectativa pelo menos se mantenha nesse patamar ao longo dessa semana.
Eu gostaria de desejar uma boa semana para todos, um grande abraço e amanhã a gente volta com mais um boletim sobre o mercado pecuário. Bem-vindo de volta, portanto, o Thiago Bernardino, direto CPEA. E conosco, direto de Bebedouro, também aqui no interior de São Paulo, Iberville Neto. Olá, Iberville, como é que ficaram as exportações? Olá, as exportações de carne bovina in natura em dezembro somaram 305 mil toneladas, o que representa um aumento de 50% na comparação com o mesmo período do ano passado. Quando a gente considera o volume anual, foram 3,1 milhões de toneladas embarcadas, o que representa um acréscimo de 21,3% na comparação com 2024. A receita cresceu 42,4%, o preço médio em dólares 17,4% e em reais, receita cresceu 45,5% e preço médio 20%. Então nós tivemos mais uma vez um ano recorde para as exportações e pela primeira vez a marca de 3 milhões de toneladas de carne bovina in natura exportadas, com um acréscimo, como eu comentei, de mais de 20% sobre o recorde anterior. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado. E fazendo também o balanço do que acontece no mercado de suínos, aves, você já encontra nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Ricardo Santin, que é presidente da BPA, falando sobre o desempenho do mercado, exportações e suínos. Veja só que bons resultados nós tivemos ao longo de 2025. O Ricardo Santin, Pedro. O ano de 2025 encerrou de maneira muito positiva para a suinocultura de exportação brasileira. Foram mais de 1,5 milhão de toneladas exportadas, com um crescimento superior a 10%. Esse número, quando comparado com o que tem feito o Canadá até aqui, deve nos levar para a posição de terceiro maior exportador de carne suína do mundo, ajudando em receitas cambiais, mas mesmo assim sem perder o nosso maior cliente. No mercado interno, devemos produzir, ao todo, 5.550.000 toneladas, deixando uma disponibilidade de superior a 19 quilos per capita ante ano, crescimento de mais de 2% dessa disponibilidade, o que mostra uma indústria forte, resiliente e, acima de tudo, colaborando com a segurança alimentar brasileira e do mundo. Aí, portanto, as informações, o Ricardo Santin, presidente da BPA, trazendo o resultado do mercado de suínos. Vamos à previsão do tempo, Pedro. Mostrando em tempo real satélite sobre as chuvas que estão sendo registradas sobre o sul do Rio Grande do Sul, avançando em direção ao estado. Também esse corredor de umidade que segue com muitas chuvas na região norte, passa pelo estado de Mato Grosso, passa por muita chuva o estado de Tocantins nesse momento, parte de Goiás, parte do Distrito Federal, também Minas Gerais, parte do litoral do Sudeste, a região norte do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia e também nebulosidade registrada agora nas principais capitais do Nordeste. Portanto, chuvas pesadas na região norte, no centro-oeste, dando uma trégua, pelo menos no Mato Grosso do Sul, também parte do estado de São Paulo, a região do estado do Paraná, tem pouquíssima água ou pouca chuva registrada nesse momento, com algumas regiões, inclusive, passando por falta de chuva, principalmente na região norte do estado do Paraná. Bom, vamos também agora à previsão do tempo. Ronaldo Coutinho traz a previsão para os próximos 5 dias. Vamos lá, Pedro. Como a gente havia falado, a chuva está voltando aqui ao sul. Ó. Nós temos aqui pancadas de chuvas boas aqui no sul do Brasil, principalmente entre sexta e fim de semana. Mato Grosso do Sul também a chuva vai voltando. Pega aqui na região do Mato Grosso também bons volumes de chuva e principalmente Amazonas, Acre, sul do Pará e alguma coisinha em Roraima. Nessa parte aqui, pouca chuva, mais no norte do Amapá, entre 7 e 11. E uma área aqui bem com pouca chuva, toda essa região aqui, entre São Paulo, Sudeste, boa parte do Nordeste, alguma chuva aqui no litoral da Bahia, entre a região de Vitória da Conquista em direção ao litoral, pode ajudar o pessoal do cacau, do café, e aqui no extremo oeste da Bahia. Alguma chuvinha rápida aqui entre Alagoas e Pernambuco, e também aqui no Ceará. Pancadas isoladas nessa área verde, às vezes até surpreende. Ontem, Licínio deu 100 e poucos milímetros de chuva e a previsão não era nem perto disso. Então a chuva ganha corpo aqui no sul e mais aqui na região amazônica. Nos 15 dias, nós temos o quê? Entre 7 e 21, excelente chuva aqui no Amazonas, Acre, Rondônia, aqui no Pará, Roraima até o Amapá melhora, pegando aqui na região do Nordeste também,
melhor aqui na região do Maranhão, Piauí, melhor aqui no Ceará, principalmente o sul e o norte do Ceará, ainda fica devendo aqui entre o Elefantinho, Paraíba e Pernambuco. Um pouco melhor aqui no litoral e talvez aqui em algumas áreas do semiárido de Pernambuco. Na Bahia, a chuva fica mais concentrada no oeste, parte do sudoeste e litoral. Essa área nordeste e norte da Bahia ainda continua devendo a chuva. Aqui no centro-oeste, boa chuva aqui no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais também melhora, São Paulo. Essa melhora aqui começa quando? A partir de domingo, segunda-feira para frente, a chuva começa a voltar aqui para o sudeste. E no sul, a situação de chuva é boa, assim como a parte da Argentina também. Tem modelos dando muita chuva nessa parte aqui de Minas. Então vamos torcer para que venha, mas não exageradamente. É bom o pessoal ficar atento a partir de domingo, segunda-feira para frente, que pode ser que venha a ter algum problema. Na anomalia, nós temos o quê? Na anomalia de chuva, essa grande área aqui entre a Amazônia e o Nordeste é abaixo do normal. Boa parte dessa anomalia agora, de hoje até o dia 14, 15, mais ou menos, de janeiro. Depois começa a melhorar. Aqui na Amazônia, que fica acima do normal, e aqui no sul ainda continua bom, e no sudeste, por causa dessa semana agora, de hoje até domingo, puxa para baixo. Se eu pegasse a anomalia dos últimos 7 dias, essa região aqui já fica acima do normal. E dos últimos 5 dias, avança também na direção da Bahia. Inclusive, no meu canal ali vai ter a parte do clima nos membros, onde mostra notícias boas para o Nordeste. Na temperatura de hoje até o dia 16, ou seja, os próximos 10 dias, nós temos o quê? Temperaturas de normal abaixo da média. Isso não quer dizer frio, e sim menos calor, e significa também chuva. Aqui em São Paulo vai ser um período quente. Vamos ter máximas de 35 a 38 entre essa sexta, final de semana, e segunda-feira. Cai a temperatura aqui, provavelmente lá por terça ou quarta. Nessa área do Nordeste também, faz calor aqui na região do Piauí, do Maranhão, toda essa área aqui do Nordeste, pega essa região aqui, toda essa área aqui, muitas cidades com máximas de 34 a 38 graus. Mas, de maneira geral, grande parte do Brasil fica de normal abaixo da média, indicando nebulosidade e chuva, o que é muito bom. Aqui no sul também, na Argentina, até na Argentina e Uruguai, mesma situação. De vez em quando ele está dando a entrada de um ar frio mais forte ali depois do dia 20, 21 de janeiro. De maneira geral, janeiro vai melhorar a chuva em grande parte do país, principalmente onde precisa, agora do dia 12, 15 de janeiro para frente. A segunda quinzena de janeiro está indicando ser boa em boa parte do país. E também teremos uma melhora na chuva na reta final de janeiro e tudo indica que fevereiro vai ser bom em várias áreas da Bahia, a região ali da Cealba e ali do Elefantinho. Esses detalhes vocês podem encontrar ali no canal do Tempo, na parte dos membros. Então vamos ter novidades boas aí pela frente em termos de clima. No sul, a princípio, sem problema por falta de chuva. Talvez o excesso incomode. Algumas trovadas com granizo e vento não dá para descartar aqui no sul nos próximos dias. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. E não se esqueçam de se inscrever no Tempo e Dinheiro. Até lá, até lá. Confirmando mais uma vez, agradecendo o Ronaldo Coutinho. Não esqueça de se inscrever nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro, fazer parte também do clube de assinantes do Teide. Manda uma mensagem a dona Kátia, WhatsApp. Faz ligação, né? Nem sempre dá para poder atender na hora, mas deixa lá, eu quero participar. Se você fizer assinatura anual, você tem 2 cursos aí nesse pacote, né? A renovação das assinaturas por um ano também. Tem aí o curso do Maurício Belinello, Introdução de Mercados de Commodities Agrícolas, e o de comercialização pelo Vitor Caso. Portanto, não esqueça, 19998132915. A todos que estiveram conosco mais uma vez, nosso muito obrigado, obrigado pela paciência, bom trabalho, bom início de tarde e até amanhã.